Eu chamo-me Jacinta Gonçalves, nasci em Pendilho, mesmo em Pendilho. Vivi aqui até por volta dos 9 anos, 8 anos, depois fui criada em Vila Cova. Fui para Vila Cova, onde vivi até 77. Embora lá depois continuasse a trabalhar mais 5 anos, mas fui criada lá até 77. Fiz lá a minha infância, fiz a minha adolescência, fiz a minha juventude e entrei na vida adulta. Portanto, eu tenho muito de Vila Cova. Por morte do meu falecido padrinho, com quem fui criada, eu vim para Pinho e estou aqui há 45 anos. Muito bem. E os seus pais também eram de cá, Pinho? Os meus pais eram João Gonçalves e Ana de Jesus Carvalho, daqui, naturais daqui. A minha avó, mãe do meu pai, criou 5 filhos sozinha, porque o marido foi para o Brasil, vinha cá de vez em quando, mas nunca lhe deu sorte. E para ter os filhos sempre juntos, a preocupação dela foi ter sempre os filhos junto dela. 5 filhos. Foram para servir para o Porto, quando pequeninos, com 10 aninhos, já iam servir para o Porto. O meu tio, que foi o último que morreu comigo com 96 anos, para servir ao balcão tinha que pôr um estrado, um caixote, que não chegava à balança para fazer os beijos. Ainda era pequenino. Era pequenino, tinha 10 anos. Depois foi a minha madrinha, Agda, foi para lá servir, a minha tia Marinha, mas a minha avó criou sempre juntos. Então foi para Alvarenga como é que se diz, terras de renda, caseira. E nesse intervalo o meu avô veio cá e deixou-lhe ficar o meu padrinho. Foi com quem fui criada, que era meu tio padrinho, que era padre, foi padre 41 anos em Vila Cova. Por isso é que eu fui criada em Vila Cova, com ele e com a irmã, que era minha madrinha. Como a vida não lhe... Comprou casas, vendeu tudo que tinha aqui e comprou casas no Porto. Só que as rendas no Porto só lhe davam 4,5 reis de renda por mês. Se lhe dessem 5 mil reis por mês, dava-lhe para eles viverem. Como não chegaram a esse ponto, quis comprar uma quinta em Pinheiro. Não a comprou porque tinha muitos causos e todos os anos dava muita despesa. Então decidiu fazer a quinta na Damião. Uma quinta cuja maquete real, com medidas certas, está no museu. No museu. Foi o meu irmão Anacleto, que a fez. E daí começou a vida dela. Primeiro ainda foram caseiros para a Quinta da Regada em Vila Cova. E foi daí que trouxeram mantimento, estrumes e mantimento para começarem a quinta, em 1916. Foi começada a nossa quinta. E foi desenvolvendo, foi criando os filhos, quando tinha o meu padrinho 14 anos. Estava aqui uma professora, a senhora professora Augusta, que era mãe de Monsenhor Ilídio, também padre, que fez uma grande obra na Diocese de Lamego. Foi o padre mais internacional que teve a Diocese de Lamego. E foram os dois para o seminário. Só que foram para fazer exame a Viseu da 4ª classe, o meu padrinho preparou-se junto com o Sr. Ilídio para fazer exame em Viseu, mas a senhora professora não gostou do júri, então não nos deixou fazer exame. O filho dela, tudo bem, veio para casa, era novo. O meu padrinho já tinha 14 anos. O Sr. Padre Rafael, que estava aqui a paroquiar, disse: não, tu vais fazer exame de admissão ao seminário. Foi fazer exame de admissão ao seminário, ficou bem e já ficou no seminário. O meu padrinho mais tarde dizia que, já doente, dizia: eu nunca podia tirar a carta de condução porque era preciso exame primário. Ele tinha o curso superior, mas não tinha nada da primária.
Não tinha Isso era exame. possível? Foi possível porque, não sei, eram outros tempos, porque ele foi para cá estudar. Foram a Viseu para fazer exame. A mãe do Monsenhor Elídio não gostou do juro, não deixou que eles fizessem exame. Vieram-se embora. O filho ficou mais um ano e depois fez exame no ano seguinte. O meu padrinho, que já tinha 14 anos, o Sr. Padre Rafael, achou que ele ia fazer exame de admissão ao seminário. Ficou bem, entrou no seminário e foi padre. Então, todos os trabalhos depois eram feitos na quinta. Minha avó construiu a quinta, a casa foi feita, aquela casa maior, foi feita por um senhor que vivia na Profadeira, e quando minha avó ajustou, mas dava-lhe sempre a sopa ao almoço, era ele e o filho. E quando havia pedras grandes, como as soleiras, as torres das portas, que eram pedras grandes que só os dois não conseguiam, iam chamar os homens que nos dias que iam ao mato, à cascalheira, iam chamar os homens na pedreira, não é uma pedreira, é um nome assim, por ali. Eles vinham esperar os homens que vinham com as carradas dos matos, que vinham ajudar, os que vinham com as vacas seguiam. Agora os que tinham ido ajudar a cortar o mato, eles vinham ali esperá-los, chamá-los e iam ajudar a transportar a pedra. E a minha avó dava comida a todos, sem estar no justo. Então, essa habitação foi a primeira habitação da família. Sei que me está a falar. Não, nós tínhamos casa aqui. Na casa, as casas são as mesmas, já renovadas, mas o sítio é o mesmo. E o quintal também é o mesmo. Era madeira, era soalho de madeira, os quartos pequeninos, que havia a cama, a mesinha de cabeceira e uma cadeira. Não havia mais nada. Sim, já não eram essas casas só de colmo. Já tinham uma varanda, que agora chamamos marquise, não é? Já tinham essa marquise. E as condições eram básicas, não havia casa de banho. Não tinham casa de banho dentro de casa, mas havia sempre uma chamada retrete, dentro do quintal, pegado à casa, dentro do quintal. Aproveitavam, adubavam as terras. Essa retrete, como lhe chamavam, era limpa sempre na véspera de semear as batatas. O meu tio trazia a água da serra, limpava, abria o depósito da retrete e adubava as terras. Aproveitava tudo. É onde eu tenho agora as escadas que sobem para a minha casa. Nesse lugar é que estava a retrete. Eu fiz aqui a primeira classe, chamada a primeira classe, o primeiro ano. E em fevereiro, no dia 27 de fevereiro de 1950, fui para Vila Cova. Estava cá uma senhora professora que era ali perto de Lamego. E ela gostava muito de mim, não queria que eu fosse para Vila Cova. Então fez assim. Eu fui para Vila Cova, matriculada em Pendilhe. E todas as semanas eu vinha a Pendilhe. Ela víamos os trabalhos da semana passada e passávamos os trabalhos para a semana seguinte. E assim andei no segundo ano. No terceiro ano, matriculei-me em Vila Cova e fiz lá este percurso de terceira e quarta classe. Eu ainda trabalhei já como auxiliar, ainda com separação. Estou a falar ainda no tempo em que você... era tudo separado. Raparigas, rapazes com rapazes. As brincadeiras também eram em parte. Eram a patalinha. A patalinha era um desenho que se fazia no chão, no terraço. E depois com uma pedra espalmada, jogava-se de quadro em quadro. Ok. Os saldinhos. Havia as pedrinhas, toda a gente sabe, não é? O jogo das pedrinhas. Isto mais para raparigas. Para rapaz era mais o peão. Era mais o peão e o pino. A patalinha lá era muito usada. Nós tínhamos os jogos marcados na terra, mas já com refeios bem fundos. E não desapareciam, os jogos não desapareciam. Fiz a quarta classe. Éramos só 4, não era obrigatório. Éramos 30 e tal na turma e só 4 é que fizemos o exame da quarta classe. Terminou com que idade? Porque às vezes... Com 10 anos. Foi com os 10? Com os 10.
Mais tarde, já adulta, e já aqui em 86, perdi a minha madrinha. E nessa altura eu fiquei um pouco mais livre e fui com um grupo de jovens fazer o 6º ano, da Vila Nova. Matriculamos, éramos 4 ou 5. Íamos diário, vinham a Câmara, íamos jogar e fizemos o 6º ano. Temos que aproveitar as ocasiões que nos aparecem. Terminou a escola e foi logo trabalhar. Percebi que quando terminou a escola, ficou a tomar conta da sua madrinha, não é? Não. Nós estávamos os 3. Eu, ela e o meu padrinho. Aqui tínhamos o meu tio José, que foi presidente da Junta há muitos anos, que foi um homem sempre muito reto, muito justo. Tinha um pequeno negócio e tratava da agricultura, vivia da agricultura. E estivemos sempre ligados. Eu, criada em Vila Cova, mas sempre ligada aqui a esse meu tio e às minhas irmãs. Vinha-lhe ajudar aos trabalhos do meu pai, do meu padrinho, do meu tio. Quando ele tinha gente de fora, eu vinha fazer a comida. A partir dos meus 12 anos, vinha fazer a comida para os trabalhadores. No 11, foi quando saí da escola. E depois, quando fiquei empregada, então fiquei mais em Vila Cova. Até aí, era lá e cá. Embora fizesse parte dos grupos lá. Fazia parte da catequese, fiz lá no meu percurso de catequese, fiz lá o meu percurso de adolescência e na juventude na Ação Católica, mas vinha aqui muitas vezes ajudar aos trabalhos agrícolas. A partir da altura em que eu fiquei empregada, depois dediquei-me mais, ficou mais a minha madrinha a vir junto do meu tio. Ele teve uma doença e ela ficou mais aqui. Eu fiquei entregue então da residência e a trabalhar. Enverdou por uma área que também lhe era querida, que foi a educação, gostei não é? Muito. Auxiliar, o que chamam hoje em dia auxiliar da ação educativa, mas que na altura éramos serventes. Na altura éramos serventes. Depois foram-nos promovendo, isto pouco nos dizia, mas era só na questão de nome. Trabalhei lá 22 anos. Foi na escola de Vila Cova a Colher. Escola de Vila Cova a Colher, parte de 22 anos. Começou quando? Lá então? No dia 7 de dezembro de 1960. Mais tarde tive a oportunidade de certificar o 9º ano. Sim, houve aquele projeto. Viver e aprender mesmo. Eu também aderi e foram um grande grupo também de jovens, e não tanto jovens, que fizemos isso. E porque disse que eu tinha algumas oportunidades, eu procurei sempre aproveitar as oportunidades que me apareciam pela vida fora. E o presidente do júri, no 9º ano, disse-me isso. A senhora teve oportunidades, mas não as perdeu. E essa do 9º ano também foi uma das oportunidades. Para além disso, quando vivia que havia assim uma certa... que eu podia ser útil, fazendo mais alguma coisa, tirei carta de condução para ajudar o meu padrinho. Infelizmente, ele faleceu no ano que eu tirei a carta. Andávamos a juntar dinheiro para comprar o carro, entretanto ele morreu e o gosto pelo carro desapareceu, até hoje nunca o comprei. Mas tive sempre a carta em dia. Se um dia me apetecesse. Passado uns tempos, houve um senhor muito meu amigo, que era escritor, e com quem me relacionava muito bem, e eu disse, ele manda rever os livros aqui e além. Eu, com a ajuda dele, posso até alguma vez dar-lhe ajuda. Depois fui tirar da tipografia em Viseu. Fiz isso numa semana. Isto deve ter sido ali por 72. E então, se tinha a carta, não tinha o carro, teve de ir de autocarro, acredito. Isso sempre, mesmo para tirar a carta, foi em Viseu, ainda não havia escolas por aqui. Em 77 ainda não havia escola em Vila Nova de condução, nem Castro Daire. Portanto, foi sempre a Vila Nova. E nas vésperas do exame foi de táxi. Desde que eu visse que poderia ser útil a alguém com a minha formação, eu ia. Vamos, por exemplo, começar pela obra Coping. Também é algo que você sentiu que seria útil? A obra Coping foi fundada por um senhor alemão,
André Colping, e o Monsenhor Elídio, que era esse que trazia sempre as coisas para a nossa diocese, não era só para a nossa paróquia, mas para a nossa diocese, também quis trazê-la para Pendilho. Então, pediu a um grupo para se juntar e chamou-me também a mim. E eu, pronto, sim senhora, se é preciso, vamos a isso. Fizeram-se muitas coisas nessa altura. Foi na década de 80 e 90. Fizeram-se muitas coisas. Fizeram-se mini-cursos de várias áreas, como culinária, podas, bordados, corte, cabeleireiro, música dessa obra, depois foi extinta, tenho alguma documentação dessa. E também nos ajudaram com uma motocultivadora, que foi a primeira também que houve em Pendilho, e a queijaria. Tiveram um projeto da Alemanha, que tivemos aqui a queijaria. Para quê? Para ajudar-os a comprar o leite aos agricultores e vender depois o queijo. Eram duas vertentes de ajuda. Era gastar o leite e fornecer o queijo. O produto final. Vinha todos os dias uma carrinha buscar o leite, ou o queijo. Ao longo da sua vida profissional e não só, ajudaram muita gente a crescer. Entre elas, por exemplo, o facto de ter sido catequista também ajudou muita gente a crescer, se calhar na religião, não é? Na sua... O nosso objetivo era esse, era ajudar, não é? Depois o proveito vai da associação de cada um. Mas que houve pessoas que aproveitaram, sim. Nós em Vila Covas fundámos lá o grupo Oasis. Esse movimento, que é um movimento de espiritualidade para jovens, fez muito bem. Muito, muito bem. Houve algumas vocações religiosas, houve casais que foram casais muito exemplares pela vida fora. Portanto, que veio dessa vivência de espiritualidade oasista. Que é um movimento que existe mesmo só para jovens. Movimento. Tem uma casa em Hermesinde, onde eu fui passar um fim de semana, quis levar o fim de semana, o ano que fiz 50 anos de oasista, quis levá-los à casa-mãe, em Hermesinde. Passaram um fim de semana. Eles deliraram, gostaram imenso. Uma casa com movimento, com vida, com dinâmica. Tenho sido catequista com pequenos interregnos, tenho sido catequista desde os meus 20 anos. Praticamente desde que comecei a tive uma vida estável. A minha vida estabilizou quando eu me empreguei, quando eu tive a minha vida própria. Eu tinha que estar por causa do emprego e, portanto, deixei de ter tantas saídas para a vida agrícola aqui em Pendilho. Catequista, passei pelos grupos juvenis, trabalhei com os grupos juvenis, que eu gostei imenso. Fazíamos festas todos os anos, festas recreativas, chamadas de Teatro das Crianças. Era uma festa que era esperada por toda a gente em Vila Cova. Toda a gente, e as roupas melhores que compravam todo o ano era para as filhas estrearem naquele dia. Porque apareciam todas no palco ao mesmo tempo. E cada mãe tinha o brilho de apresentar a filha o melhor que pudesse. Foi lá, e depois trabalhei na Ação Católica com os jovens. Depois vim para aqui, fazia parte do grupo coral lá. Veio para cá quando se reformou? Não. O meu padrinho faleceu em 77. Definitivamente mudei em 82, em junho de 82, que foi quando abriu aqui o Jardim de Infância. Eu concorri e, como era transferência, tive prioridade. Eu já tinha construído a minha casa, portanto foi ouro sobre azul. E para além disso, o trabalho é diferente. O trabalho na primária é muito diferente do Jardim de Infância. Para mim, tive como esta mudança uma promoção na minha vida. Foi. Porque gostei muito, muito de trabalhar no Jardim de Infância. Ainda entrei nos 42 anos de serviço, pouco tempo. Fazia os 40 anos, em 2000, e fui reformada no fim de dezembro. No princípio de dezembro fazia os 40 anos, e 41 anos, e fui reformada depois, no fim do ano.
tenho para mim que foi das coisas melhores que me aconteceram na vida, foi trabalhar com aquelas crianças. Para além disso, eu trazia o que agora é o Padre José Alfredo, que tinha 2 aninhos. E aquilo foi o seu afilhado. Meu afilhado e filho de criação. E eu falei com, era um professor que estava aqui a trabalhar no Jardim da Infância, e eu falei com ele. E ele disse-me, pode trazê-lo desde que ele não faça distúrbios. E eu sabia que ele não criava distúrbios. E então foi sempre, acompanhou-me sempre, até aos 10 anos. Até aos 10 anos, que foi quando fez a 4ª classe. Andou sempre comigo. E eu tive ajuda para ser o que sou. Eu não estou aqui sozinha. Eu tive ajuda, tive um sacerdote, 2, mas mais um, que foi durante 20 anos, que me ajudou a ser quem sou. Portanto, sempre me parou. Quando havia cursos, eu fui várias vezes a Fátima, cursos que ele levava pessoas e íamos, curso de catequese, curso de casais, tenho formação em casais, nunca sendo casada, não tenho na prática, tenho na teoria, portanto fui a alguns cursos a Fátima. Atualmente faço voluntariado há 19 anos, tem uma coisa que muito me satisfaz, faço parte dos grupos em Fátima, que enche a alma. Se não tivesse estas ajudas, certamente não seria a mesma. O caminho que levava, não sei. Mas que eu não era feliz, não era. E diga-me, alguma vez esteve imigrada? Não, fiz várias viagens, mas sempre só de passeio. Também. Nunca fui por passear, nunca fui para passar tempo. Fui sempre com o objetivo de alguma coisa superior. Conhecer novas coisas, novas terras, novas culturas e formar-me também. Um bocadinho de formação também não queria aprendendo. Fui a Roma a primeira vez em 1970. Uma viagem lindíssima, 16 dias. Fomos de autocarro. Fomos comemorar os 25 anos do Oásis. Foi uma vivência única. 5 dias em Roma, tivemos curso em italiano, para eu percebia lindamente o italiano. De qualquer maneira, fica-se a perceber. Depois fui novamente no ano 2000, que foi o Congresso Internacional Eucarístico. Era um sonho que eu tinha, desde que o meu padrinho foi ao Brasil ao Congresso Eucarístico, eu fiquei sempre com aquela ideia. Tive essa oportunidade no ano 2000, quando no Congresso Eucarístico em Roma. Estava lá o Padre Alfredo a estudar, foi meu companheiro. Fui em 2003 acompanhar o meu irmão, que tinha muito gosto em ir lá, mas não podia ir sozinha porque tinha posto 2 próteses, uma em cada perna. Então, precisava de companhia, foi em 2003. Foi mais tarde a beatificação do fundador do movimento eucarístico Nazaré, União Eucarística Reparadora, de que a minha madrinha fundou aqui o grupo e ainda hoje existe. Fui ao centenário dele, é o Elva, Espanha. Aí é que foi, um ano depois, foi ao encerramento. Também foi uma vivência muito bonita. Fui à França, a Ares. O meu objetivo era ir a Ares, porque era o padroeiro São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, e eu dizia, se o meu padrinho fosse vivo, ele estava lá. Então eu vou na vez dele. E fui. Então, foi uma vivência muito bonita. Mais tarde fui então, como disse antes, à beatificação e à canonização de D. Manuel González, que é espanhol e que fundou este movimento de União Eucarística Reparadora. Nesse mesmo ano da canonização dele, fui à canonização, tinha ido um mês antes à canonização da Madre Teresa de Calcutá, porque uma amiga minha de Aveiro queria ir e queria uma amiga, quer dizer, o amigo dela, que é professor na Universidade de Aveiro, queria que ela fosse, e ela disse, tens que ir comigo. E assim, pronto, então eu vou daqui a um mês, vou lá daí a um mês, mas vou contigo. Então foi também uma vivência muito bonita. Deixei as minhas idas a Roma, indo lá em junho, quando o meu
José Alfredo para lá foi como reitor do Colégio Português. Ele foi antes, em dezembro ou janeiro, e eu fui em junho na peregrinação nacional do Apostolado de Oração. Mas o meu objetivo era conhecer o sítio onde ele morava e trabalhava. Tinha andado à procura, mas não fiz as diligências necessárias para saber onde é que ele já tinha passado. Ele estudou lá, já teologia e filosofia. Portanto, não sabia. O meu objetivo principal era participar na peregrinação, sim, mas ver o lugar que ele pisava. Eu fui à Terra Santa 2 vezes. E como é que eram os costumes e as tradições das festas aqui de Pendi e, se calhar, também das de Vila Cova, que também viveu nos dois sítios? Que me pode Eu, quando vim, quiseram-me logo apanhar para estas coisas de igreja. E quiseram-me logo na catequese. E também trabalhar com os jovens. Em Vila Cova havia quando foi construído o seminário de Lamego, faziam-se ranchos para angariar os mantimentos para a despesa do seminário. Organizava-se. Eu fiz parte desses grupos de ranchos. Era tipo rancho folclórico, mas eram cada bairro organizava os seus ranchos para acompanhar as ofertas que levavam para o leilão. Eu fiz parte também do bairro onde estava, do Calvário, também fiz parte. Então, quando vim para aqui, eles quiseram também organizar um pouco isso e eu também organizei alguns aqui no nosso bairro da Presa. Comecei por aí, depois havia o teatro e o primeiro teatro que sei que fez depois que eu vim foi organizado por mim e porque hoje é reformado da GNR, que é o Armando Silva. E a partir daí trabalhei na catequese, trabalhei na igreja, fiz parte da comissão fabriqueira por imposição dos homens daqui. Havia uma comissão que estava para ser formada e eles juntaram-se, fizeram uma reunião e disseram: só ficamos se tu ficares tesoureira. E eu disse: não, tenho uma vergonha para os senhores ficar uma mulher tesoureira. Portanto, está combinado que é fulano e eu ajudo enquanto ele não estiver dentro do assunto. Porque eu já estava dentro do assunto, o meu tio foi tesoureiro da igreja há 57 anos. E nos últimos anos ele pedia admissão e o Sr. Cónigo sempre lhe disse: deixe estar, que o senhor está bem. Claro, o trabalho já era mais feito por mim, mas a responsabilidade era dele. Quando ele faleceu, logo no mesmo dia do funeral, eu quis entregar as coisas. E o Sr. Cónigo pediu-me para ficar até organizar, até nomear uma comissão, organizar as coisas. E eu fiquei. Quando depois foi preciso nomear nova comissão, a imposição que me fizeram foi ou ficas ou não há comissão. Perante esta imposição, claro, eu aceitei. Aceitei um pouco porque eu nunca gostei de ser tesoureira. Nunca gostei muito de lidar com dinheiros. Nós temos que gerir o nosso com responsabilidade, mas mais responsabilidade daquilo que não nos pertence. E sobretudo da igreja, não é? Mas seja o que for, não é nosso, não é nosso. Tem que ser substituído com responsabilidade. Então fiquei, e foi quando se fizeram aquelas grandes obras. Estava cá um senhor padre que era muito dinâmico e percebia muito de obras. E então a nossa igreja foi toda renovada. Toda só ficou com as 4 paredes de fora. Não, o ar primeiro teve que ser escurado, esteve escurado. E como era uma obra grande, eu achava que não podíamos ir sozinhos. Então pedimos o auxílio à Câmara. O senhor engenheiro Diogo viu, e viu que também não era coisa da engenharia só deles. Então chamou o Instituto Técnico de Lisboa. 8 meses depois deram-nos o resultado que não satisfazia a obra que queríamos fazer. Então chamámos um senhor que tinha muita experiência, que é de Cujó, e num minuto resolveu o problema.
disse, isto é fácil, desmancha-se e volta-se a fazer, com segurança. Porque na década de 40, me parece que foi na década de 40 que renovaram a torre. Fizeram a torre e acrescentaram a igreja. E tiraram um suporte que estava daquele lado, a segurar o arco. E esses anos todos depois, a igreja de Deus para aquele lado. Então foi desmanchado o arco, foi posto de novo, foi tornada toda a igreja, foi tirado tudo, foi posto a armação em toda a igreja nova, a armação nova em toda a igreja, foi posta a telha e quadros e tudo, foi tudo mudado, tirado, imunizar a madeira e pintar, renovar, foi só a Capela Mor, o resto ainda está até hoje, porque entretanto o parque mudou e ainda não houve quem pegasse. Não há quem pendilhe como a Nossa Senhora da Assunção, que qualquer dia estamos a festejar, não é? Em toda a região, a festa maior. O que é que a diferencia de todas as outras festas aqui no Concelho? É começar pela novena, que é muito vivida. E esta novena foi fundada há muitos, muitos anos por um senhor padre chamado Rafael. Padre Rafael, que esteve aqui. A igreja proibia os arraiais de noite. Aqueles arraiais, bailaricos e tal, houve uma época em que a igreja proibia. E então o senhor padre Rafael, para tirar esses arraiais sem ter problemas, fundou a novena. E aí está até hoje, viva. Havia uma atividade, de qualquer das formas, ele tirou uma atividade, mas criou uma outra atividade que está até hoje, que é muito vivida, é muito querida por todos os portugueses, todos os quindienses. E participou alguma vez como mordomo? Alguma vez a colocaram como mordomo? Na Senhora da Assunção, penso que não. Já ficou noutras? Sim, Senhora de Fátima já fiz. Em São Joaninho, eu mesmo paro, porque cá esteve, era dos dois e criou essas iniciativas. É pôr em figuras bíblicas ao longo das ruas, do percurso da procissão. E as passadeiras, que é muito lindo, tanto na Senhora de Fátima como no Corpo de Deus. A Senhora de Fátima, essa comemoração aqui é diferente de... É mais recente. É mais recente, mas fazem aqui, fazem em São Joaninho, fazem em Vila Cova, quer dizer, nas zonas, tem bastante devoção a Nossa Senhora de Fátima. Mas no Vila Cova, a comemoração da Nossa Senhora de Fátima é totalmente diferente da que fazem aqui em Não sei como fazem agora, sei que no tempo em que eu lá estive também se faziam coisas muito lindas. As ditas passadeiras, as vivências, lembro-me que nós íamos à quinta buscar mimosas, tínhamos muitas mimosas, íamos lá com os burros, carregar os burros de mimosas para fazerem os arranjos à beira do caminho. E as passadeiras, não é? E as passadeiras. As passadeiras eram os verdes e as flores. Agora faziam às vezes arranjos, sei lá, figuras bíblicas ou até coisas, por exemplo, uma fonte a sair de umas rochas no meio das lembro-me dessas coisas. Disse-me há pouco que a nível de trabalhos agrícolas, entre aspas, conseguiu escapar a eles quando teve o seu primeiro trabalho. Tinha horário a cumprir. Exatamente. Mas lembra-se como é que era o trabalho aqui, a jorna, como é que era paga? Antigamente havia o arado de pau. Tinha uma relha na frente, de metal ou de ferro, e o resto era madeira. E era assim que lavravam as terras. O primeiro arado de ferro, ou até que vieram os tratores, foi o dos meus tios. E como o nosso quintal fica no meio do arroz, aquilo fazia barulho. Tem uma rodinha na frente e fazia barulho. E as pessoas passavam no caminho e todas paravam a ver de onde vinha aquele barulho, como é que andavam a lavrar. E o arado fazia barulho, porque nunca tinham visto uma coisa daquelas. E fazia-se, as terras eram lavradas com as vacas e com os arados. E mesmo o meu pai, já na quinta, já arrancava as batatas também já com arado. Já não era. Agora é com o trator, mas ele já tirava com as vacas e com o arado. Sim, há algum cultivo que fosse feito no tempo em que você se criou, na sua juventude, e que agora já não existe?
Não, em Vila Cova cultivavam muito linho. Vila Cova, sim. E em Pendido, não. Em Pendido não me lembro que houvesse essa tradição, que houvesse esse costume. Era mais para consumo próprio ou já havia formas de escoar esses produtos? Em princípio era para consumo próprio. Havia o meu tio que fazia a recolha dos milho e centeio e vendia. Nós Assim aqui, como os adubos para as batatas e para semear as batatas e isso. Também Era já. importante. Mas ainda não vinha completo. Ele é que fazia a mistura. quais são os produtos gastronómicos mais representativos aqui da aldeia? Aqui era mais o milho. E, por exemplo, a nível das carnes, peixe, o que é que Aqui só se comprava a sardinha e o carapau. Sim, quando ia ao peixeiro. Carnes era o porco, que se metia na salgadeira e dava para todo o ano. As gorduras também era a banha do... Ainda há dias passei ali numa casa e vinhamos à conversa e falámos umas casas que foram vendidas agora há pouco tempo. E eu dizia que eram os senhores, os maiores lavradores que havia nessa altura. E uma noite na taberna, o senhor disse: eu sou o homem mais rico de Pendido. Hoje, neste momento, eu posso dizer que não preciso de ninguém. Quer dizer, economicamente não precisava de ninguém. Porque tinha matado bons porcos, tinha a adega cheia, tinha os celeiros também recheados. Só que nessa noite ele precisou de toda a gente. Pôs o fogo à casa e precisou de toda a gente. Senão Então, perdia tudo. contavam os meus tios que quando o fogo chegou às talhas da manteiga de porco, que metia medo. Ter havido contrabando, prática de contrabando aqui na aldeia? Eu tivesse conhecimento, não. Não. Nem do minério? Sim, mas não era contrabando. Não. O meu tio vendia e comprava minério, mas era legal. Pelo menos Achavam que sim. Não é? Pelo menos que eu saiba, nunca andou fugido. Nessa época, pois, falando em minério, nessa época, alguém que até se gabou, não sei o quê, que tinha ganho muito dinheiro, ainda pôs uns contos de multa. Mas, não sei. A legalidade que havia nesse sentido, que era preciso fazer, eu era uma criança também. Também não tinha conhecimento. Falou-se mais na fome, não é? Que muita gente naquela altura tinha muito dinheiro, era muito rica, e depois, passado pouco tempo, veio a fome, e esses que não souberam gastar o dinheiro, muitos governaram-os, e outros que não souberam gastar o dinheiro, passaram fome. É assim como, por exemplo, as águas, não? O regadio era uma forma de gestão das águas da aldeia. Ainda hoje, não é? Permanece. São particulares. Assim como o confessionário, irem para os fóruns comunitários, tudo isso ainda continua com os mesmos esquemas de antigamente, não é? Agora é marcar. Só um ou dois, me parece. A nossa casa, a minha casa, está construída por cima de um forno comunitário. Era particular. Só que de segunda a sábado estava sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. A minha mãe dizia que nunca teve problemas para secar a roupa dos filhos no inverno. Porque no intervalo, enquanto um tirava o pão e o outro ia amassar, ela punha umas gestas, lá estendia a roupa em cima daquelas gestas e secava a roupa para os filhos. É mais fácil viver hoje em dia na aldeia de Pendido ou na altura em que você se criou? Os tempos são diferentes, mas nós nas aldeias agora temos as mesmas comunidades que temos na cidade. E temos mais a vantagem de que estamos mais sossego e temos mais segurança. Sei que ainda se pode dizer que se pode dormir com portas abertas. E numa cidade já não. E a principal dificuldade, qual será de viver numa aldeia? É sobretudo o acesso aos médicos. Estamos mais longe. Os médicos de família
Não sei se são poucos, são muitos, mas pronto, para sermos socorridos na saúde é que estamos um pouco pior. Mas acha que é geral no concelho ou mais na aldeia de Pendilha? Eu penso que nós somos a aldeia mais distante. Eu acompanhei muitos anos os doentes do lar, às consultas, às urgências, aos exames. Durante 5 ou 6 anos eu acompanhei-os. E quase sempre, como os bombeiros Chão de Vila Nova, iam quase sempre por cima. As estradas são boas e quase sempre iam por cima. Porque também depois, indo pela A24, tem que atravessar a cidade toda para chegar ao hospital. E eles preferiam ir por cima. Que há acessibilidade que eles iam por cima, para quem não sabe dizer por cima, é ir daqui. A estrada do Chato. Ir daqui, Nova, vinham de Vila Nova para cá, faziam aqueles quilómetros, apanhavam as pessoas e voltavam outra vez para Vila Nova e seguiam então em direção a Viseu. E estava a dizer que a estrada aqui até era boa. Sim. Mas já tivemos depois que fizeram aquela do Chato. Acho que temos boas acessibilidades no concelho, as nossas estradas são boas. A gente aspira sempre a melhor. Aspira sempre a melhor, mas quem fez 30 anos no caminho a pé em Terra Macadame, daqui para Vila Cova, acho que agora está muito melhor, não é? Claro. E acha que no tempo dos seus pais e dos seus avós, se eles vissem o que está hoje Pendilha... Não conheciam. Não conheciam. Há anos atrás, bastantes anos já atrás, eu tinha aqui, onde está agora o Coração de Maria, aquele terreno era meu. E era um depósito de lenhas. Eu estava lá a trabalhar nas lenhas e para um carro de praça ali, com os senhores, e dizem assim: olha, minha senhora, pode-me dizer se aqui é Pendilha? Diz: é. Olha, que é a igreja. A igreja fica lá. É que nós estamos há muito tempo no Brasil e já não conhecemos. Eram pessoas daqui que estavam no Brasil há muitos anos e foi quando abriram este troço aqui, este acesso a Pendilha, já não conheciam Pendilha. Portanto, quem viveu há 70 anos, claro, não conhecia. Temos já aqui 2 coisas que nos dão estabilidade de emprego, que é a oficina de alumínio, temos a padaria e temos o lar. Mas precisávamos de mais indústria para que as pessoas se fixassem mais na nossa terra e houvesse mais desenvolvimento.